Olá, aqui é o Hermelino Espíndola do canal Falando de Loja, tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário para falar daquilo que a gente mais gosta, né? Falar de loja, falar de vendas, falar de resultados. E eu quero trazer um tema hoje para nossa reflexão que eu acho fundamental. Você sabia que o crediário pode ser uma arma de encantamento dos nossos clientes? Pois é, parece incrível, mas é verdade. Eu já ouvi lojista, inclusive, falando que o crediário era um mal necessário, que, aliás, recomendando até para os vendedores, para não perder a venda, você oferece o crediário, ou seja, como se fosse realmente uma coisa negativa e perniciosa para a empresa, né? Então, esse é um olhar. E isso contamina, evidentemente, passa uma sensação negativa também para o cliente, não é? A percepção do cliente em relação a esse fenômeno, a esse momento, é desagradável, não é legal, com certeza, né? Ou então, durante o processo, aquele processo moroso, onde o cliente tem que ter um monte de documentos, tirar cópias, passar por um interrogatório, né? Onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, já comprou aonde, falar sobre, às vezes, informações confidenciais que causam um desconforto muito grande. Enfim, um momento não muito agradável, uma experiência não muito boa para os nossos clientes. Então, fica realmente uma situação também do ponto de vista do cliente, olhando para o crediário como uma situação inevitável. Né? Se não tiver outro jeito, aí eu faço o crediário. Percebe o que eu estou dizendo? Não pode ser positivo algo que você, do ponto de vista da loja, acha que é um mal necessário, né, para não perder a venda eu faço, tal, mas se eu pudesse não teria. Eu já ouvi muito lojista dizendo isso, e o próprio cliente dizendo assim, não, poxa vida, é perder tempo, é desagradável, não gosto de passar por isso, etc, etc, né? Ok, agora vamos olhar o outro lado. A gente sabe que cliente que compra à vista compra pouco. O ticket médio da venda à vista é muito baixo. Eu costumo brincar com os lojistas perguntando, né, se eles querem comer o bolo ou o farelo. E por que eu faço essa pergunta? Porque quando eu pergunto para o consumidor em geral qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o salário, eu escuto uma única resposta: pago minhas contas. Ora, se eu quero ser uma prioridade do meu cliente, o que eu devo ser para ele? Eu devo ser uma conta, não é verdade? Porque qual é a primeira coisa que eles fazem quando recebem o salário? Pagam as contas. Portanto, as contas são as prioridades. E se eu quero ser uma prioridade para esse cliente, eu deveria ser uma conta dele. É um raciocínio bastante lógico, não é verdade? Outro aspecto que quando eu também pergunto para o consumidor, ok, e você compra à vista? A resposta é sempre o seguinte: se sobrar, eu compro, não é? Ou seja, a venda à vista é a sobra. E, por último, quem compra à vista olha preço. Não olha, despreza todos os demais atributos, a qualidade do atendimento, as instalações, estrutura, confiabilidade, marketing, etc, etc. Porque quando o cliente vai pagar à vista, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que ele faz é: quanto é que você vai me fazer? Que desconto você vai me dar? Eu vou pagar à vista. Não é verdade? Ou seja, derruba as suas margens e foca no preço, porque se o concorrente está mais barato, como o único atributo que esse consumidor está dando prioridade, está dando valor é o preço, se o concorrente for mais barato, ele vai comprar lá. Ele despreza todos os outros atributos, todas as outras vantagens, os outros valores que você agrega nesse processo de atendimento dos seus clientes, não é verdade? Ok, como se libertar disso? Tendo uma ferramenta poderosa que atende os dois lados, os dois aspectos. O do processo ágil, com bastante segurança, com uma vantagem fenomenal do ponto de vista do cliente, não é? O cliente vai sentar ali e basta dados básicos como o CPF e em 3 ou 4 segundos, né, a loja já tem ali um limite de crédito aprovado, uma análise feita para esse cliente. É encantador, não é? Porque é instantâneo, é imediato. Como isso é possível? Tecnologia, inteligência artificial, todo um robô de análise que consegue fazer isso de maneira extraordinária, absolutamente rápido e com muito mais eficácia, não é? Aí, do ponto de vista da loja, vai entregar um resultado muito mais seguro. Olha, o perfil desse cliente é X, recomenda limite, etc. e tal, com um grau de acerto assim elevadíssimo, porque é muito melhor do que uma pessoa ali, onde é que você trabalha, quanto você ganha. Porque na prática, no fundo, não é quanto ganha que vai definir o limite que eu dou para o cliente. Não é verdade? Tecnicamente falando, é o perfil de consumo que esse cliente tem. Não é? O cliente pode ter um salário até modesto, mas consome só aquilo que pode pagar, tem
poucos compromissos para, né, uma pessoa solteira, uma pessoa sem grandes gastos, uma vida mais modesta, então ela não tem tantos compromissos para honrar com aquele salário que ela recebe. E de repente a outra até tem um ganho mais alto, mas tem um padrão de vida mais elevado, tem um gasto, consome muito mais e aí tem mais dificuldade, pode encontrar mais dificuldade para pagar, percebe? Então, como uma pessoa vai ficar limitada a esse perfil de análise, o robô de crédito não. Ele tem ferramentas muito mais ágeis, muito mais eficazes para traçar o perfil de consumo dessa pessoa que está sendo analisada e ser muito mais eficaz também na definição da aprovação, do perfil do limite e do risco de crédito que esse cliente vai ter. Ou seja, é a garantia de transformar o crediário que era visto como um mal necessário, como uma arma de persuasão, de encantamento. Porque se o cliente sentar ali, eu quero abrir um crediário, e em 3 segundos tem um limite aprovado, esse cliente se encanta, os olhos brilham, puxa, que incrível, não é? E se eu sei que o cliente que compra a prazo gasta muito mais, tende a comprar os itens mais caros, melhora o PA, ou seja, a quantidade de peças por atendimento e por aí afora, e dá prioridade para comprar nas lojas que acreditam nele, que dá crédito para ele, né, que cria as condições favoráveis para que ele consuma, é evidentemente que esse cliente tende a fidelizar. Ou seja, você consegue atender esses dois lados, não é? Como, bom, meu crediário, né? Acessa aqui, se você ainda não é cliente do meu crediário, entre em contato com o pessoal e questiona como é que eu faço, qual é o investimento que eu faço, qual é a estrutura, e você vai se encantar, vai ver que de uma maneira extraordinariamente econômica, rápida e eficaz, você consegue transformar o crediário numa arma poderosa de alavancagem de faturamento, redução de despesas e, mais do que tudo, fidelização dos seus clientes. Isso é uma competição magnífica e atualizada. Você consegue competir enfrentando aí esses grandes desafios que estão no mercado hoje. Beleza? Então faça isso. Se você ainda não é cliente da Meu Crediário, entre em contato agora mesmo e veja como é que você faz para se tornar um cliente Meu Crediário. Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.